Nós vamos falar um pouco hoje sobre como contornar a falta de previsibilidade dos alinhadores. Se você não é inscrito no nosso canal aqui da Faculdade Paulo Picanso, já peço você para fazer sua inscrição e deixar a sua dúvida aqui pelo nosso link, né? Através do chat, para a gente ir discutindo, né? A nossa intenção aqui é fomentar a discussão nesse dia tão especial, que é o Dia do Ortodontista, a respeito de um tema atual, e que, com muita cautela, a gente vai abordar. E no final do vídeo, no final da nossa live, eu vou trazer aqui para vocês umas referências biográficas que eu separei. Eu acho importante que a gente tenha também um embasamento, bem como também um fluxograma bem interessante para a gente resumir a nossa live e a gente poder aprender como é que faz aí para contornar essa falta de previsibilidade que ocorre em todo o tratamento com os alinhadores, especificamente os alinhadores CAD/CAM. Então, isso é uma coisa que vem crescendo, que vem aumentando, a demanda, mas ao mesmo tempo sempre com aquele equilíbrio de saber quando indicar e tirar o melhor proveito, desse recurso aí para que vocês possam ter sucesso nos tratamentos ortodônticos de vocês. Inicialmente, a gente fala que a ortodontia é baseada em 3 pilares: função, estética e estabilidade, e a gente vai buscar o que tem de melhor para proporcionar isso, de maneira que ao final do tratamento a gente tenha uma estética extraoral e intraoral correta, possa dar ao paciente uma boa função e ele tem estabilidade também. Mas nenhum tratamento ortodôntico vai ocorrer, se a gente não tiver espaço, ok? Então a gente precisa ir primeiro obter o espaço para depois sim aplicar a força corretamente, tá? E ter com isso a movimentação ortodôntica que a gente pretende. Isso ocorre no aparelho fixo e não é diferente no aparelho do alinhador, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero proporcionar o espaço necessário. Alguns movimentos naturalmente já proporcionam esse espaço, É bom que a gente diga isso. Então, se você trabalhar com expansões, vestibularizações ou distalizações, esses movimentos em si já vão proporcionar o espaço para a gente poder fazer a movimentação ortodôntica. Agora, é importante lembrar que também é um grande aliado no tratamento ortodôntico, sobretudo no tratamento ortodôntico com alinhadores, os nossos desgastes interproximais. E aí nós já estamos falando do também conhecido como IPR, onde nós vamos fazer desgastes seletivos que são indicados tanto pelo software que vão fazer o planejamento, o setup digital, como também você vai perceber isso clinicamente através do fio dental, Se você passa o fio dental, vê que ali tem um ponto de contato mais forte, você vai lá com uma lixa e remove aquele ponto de contato, de maneira que o seu dente tenha espaço para se movimentar. Ou se você pretende fazer, como na ilustração aqui, a abertura de espaço, você também pode fazer isso com os alinhadores, bastando que a gente faça o chamado estagiamento, Então, no estagiamento, a gente vai buscar, em primeiro lugar, movimentos, neste exemplo aqui, que mesializasse o central, distalizasse o canino, para aí sim, na sequência, posteriormente, a gente pensar em fazer a vestibularização desse incisivo lateral. Então, da mesma forma que a gente faz movimentos dentro da ortodontia fixa, a gente vai fazer também dentro do alinhador. E aí já começamos a abordar qual seria um dos primeiros motivos pelo qual às vezes eu faço um planejamento de movimentação, tá? E essa movimentação na prática não acontece com os alinhadores, Então, quem sabe você deve estar precisando, durante esse movimento, fazer o estagiamento. Então, o estagiamento, ele vai me dar uma pausa, buscando a melhor oportunidade para vestibularizar incisivo lateral, até que eu obtenha esse espaço, e aí nesse caso pode ser por vestibularização, pode ser por expansão, pode ser por distalização ou a mistura desses 3 movimentos. Então, a partir daí é que eu iria começar a movimentar com o meu alinhador o incisivo lateral. Não é diferente do que acontece com o aparelho fixo.
No entanto, se na hora de fazer o setup digital a gente não se atentar para isso, o que pode acontecer é que o movimento, né, com os alinhadores acaba não ocorrendo da forma que a gente deseja, simplesmente porque nós não temos espaço para a movimentação daquele dente. E se na hora que a gente for fazer esse setup digital a gente não estagiar, simplesmente o software vai entender que concomitante a mesialização do central e a distalização do canino, tá, eu já deveria estar vestibularizando também o meu lateral. O que não é correto, porque eu teria que primeiro ter o espaço, tá? Então, a partir de princípios bem básicos e que se repetem também ali na nossa ortodontia fixa, tá? A gente pode começar a delimitar aí os movimentos com alinhadores. Ok, então vamos para frente, pessoal. Então, primeira coisa que eu tenho que observar, como tudo na ortodontia, né? Tenho força no alinhador, mas tem espaço? Se não tem espaço, como é que eu vou fazer para obter esse espaço antes de movimentar o meu dente aí, que no caso seria o objetivo principal, nesse exemplo, o nosso incisivo lateral, tá? Então fica essa primeira dica aí, não é diferente da ortodontia fixa. No entanto, eu preciso observar, quando eu vou fazer o setup digital, se realmente eu busquei a melhor oportunidade, né, eu diria, para a movimentação do incisivo lateral, tá certo? E isso às vezes é esquecido, né? E muitas vezes a gente recebe um clean check, um planejamento que vem de uma empresa terceirizada. Com certeza, para a Plane Center que vai fazer isso deve saber, mas o que eu sempre defendo, né, como a nossa Plane Center que nós temos, ela é universitária, é que você aprenda a fazer seus próprios alinhadores. Assim você não vai ficar dependendo de ninguém, nem para confecção, nem para avaliação. Aqui eu estou trazendo um exemplo, né, do estagiamento sendo feito aí com um arcado inferior para obter espaço 35, tá? E com os alinhadores. Então, primeiro movimento, mesializar o elemento 35, aliás, desculpe, 34, distalizar o elemento 36. Se puder expandir, o alinhador não é um aparelho muito bom para expansão, porque ele é flexível, tá? Principalmente se for feito de um material de poliuretano, mas ele consegue pequenas expansões e esses movimentos mesodistais também. E isso, juntamente com um desgaste, pode proporcionar a movimentação. Agora, o grande detalhe, se eu estou do alinhador 1 até o alinhador 15, por exemplo, obtendo espaço, tá, para colocar o 35 no lugar, só a partir do alinhador 16 é que eu deveria iniciar a movimentação do elemento 35 para vestibular. Então é isso que nós estamos chamando de estagiamento, né? Então primeiro eu vou conseguir um espaço para aquilo que eu quero fazer a movimentação, é um exemplo, existe outros exemplos de estagiamento, né? Mas esse é um exemplo bem básico. E depois eu vou vestibularizar o elemento 35, tá? Então, observado isso, eu já começo aí com o pé direito para obter sucesso na minha movimentação. Se eu não fizer o estagiamento e sair simplesmente movimentando todos os dentes para onde eu quero, né? Na sequência de placas, o programa vai entender que você quer, ao mesmo tempo que mesializa o elemento 34 e distaliza o elemento 36, ele vai entender que você quer também vestibularizar o 35. Só que isso, como eu coloquei aqui no exemplo, né, do alinhador 1 ao alinhador 15 seria inviável. Por quê? Porque eu ainda não tenho o espaço que eu preciso para vestibularizar o elemento 35. Então, o segredo, obter o espaço, e aí nós temos, né, essas condições. Um outro aspecto importante também é que a razão de movimentação, né, dos alinhadores, ela vai movimentando em cerca de 0,20, dependendo do movimento, varia de 0,15 a 0,25, né, do milímetro, tá? Então, por exemplo, se eu quero movimentar 1 milímetro com uma razão de 0,25 a minha movimentação, eu vou precisar de 4 placas para fazer essa movimentação, tá? E se você colocar, eu queria gastar menos placa, então eu vou colocar uma razão de movimentação de meio milímetro, 0,5, tá? E com isso eu vou em 2 placas eu vou alcançar 1 milímetro.
Teoricamente, né, isso é viável, mas na prática você já estaria extrapolando ali o que é previsível para a movimentação por alinhador, né, a depender, como eu já disse, do tipo de movimento. Nós vamos mostrar uma tabela mais adiante. E com isso eu vou começar a perder o tracking ou perder a previsibilidade da minha movimentação. Então, existe aí um equilíbrio, tá certo? Se eu fizer alinhador demais, é mais difícil eu perder a previsibilidade. Então, é mais provável, né, que eu obtenha o movimento que eu desejo. Por outro lado, vai demorar mais o tratamento e eu vou gastar muito mais, né? Então, se eu posso movimentar com 10 placas e eu resolver fazer essa movimentação com 20 placas, tudo bem. O lado positivo vai ser mais previsível o movimento, porque a minha razão de movimentação vai cair de 0,25 para 0,15, por exemplo, 0,10, 0,12, tá? Por outro lado, eu vou gastar mais placas, né? No entanto, se eu resolver fazer uma razão de movimentação de 0,5 milímetros, por exemplo, então eu vou gastar metade das placas, teoricamente. Mas as chances do meu dente não andar e aí as próximas placas não encaixarem, tá? E aquele movimento que estava previsto para ocorrer com aquela placa número 2 ou número 3 não ocorrer, aumenta. Então, na verdade, nós temos que buscar esse equilíbrio, né, entre o número de alinhadores, para que não fique tão caro, né, com muitos alinhadores, mas também não fazer tão poucos alinhadores assim, esperando que haja uma grande movimentação por alinhador, o que na prática, né, e cientificamente não tem embasamento. Então acaba sendo, em tese, um tratamento mais econômico, mas na prática isso não ocorre. Então eu sou obrigado depois a refazer mais placas e no final vai dar a mesma coisa, ou até posso gastar mais, né? E aí, dependendo de como eu fechei isso com o paciente, se ele já tiver fechado um preço ali comigo, eu que vou ter que arcar com essas placas extras. Então eu deixo cuidado para que vocês observem aí quanto de movimentação. Mas, professor, como que eu vou saber isso? Nós temos a tabela, nós vamos mostrar aqui para vocês na sequência. E existem alguns movimentos também que não são movimentos bons para se fazer com alinhadores, tá? E aí eu vou deixar uma sigla aqui para você memorizar, que a sigla ERA, né? Referindo-se aos movimentos de extrusão, rotação e angulação. Esses movimentos aqui são muito fáceis de você não alcançar a previsibilidade, né, daquilo que o software lhe traz, porque eles não são movimentos que são feitos com facilidades pelos alinhadores. Consequentemente, o que a gente precisa fazer aí para melhorar a previsibilidade? Diminuir automaticamente a razão de movimentação. Então, se eu queria movimentar 0,25, né, e em tratando-se desse tipo de movimento, é mais prudente que você movimente aí na faixa de 0,15, tá certo? Porque se você for movimentar 0,50 ou 0,25, né, o movimento já não é fácil para o alinhador e você ainda quer correr, então é muito provável que você não vai ter sucesso nesse tratamento e vai acabar queimando, vamos dizer, aqueles alinhadores sem obter o movimento que você quer. E também quando você perde, né, o movimento, quando o movimento não acontece, um outro sinal de fracasso é que a tua sequência de alinhador passa a não encaixar mais. Então você tenta ir para o alinhador 10 e o alinhador 10 não encaixa, né, porque o movimento que o 9 deveria ter feito não ocorreu na prática, né? E aí nós vamos ver aqui durante a aula o que eu posso fazer quando ocorrer isso. Mas o ideal é prevenir, né? Então, falta de previsibilidade, e até certo ponto, eu consigo evitar que aconteça, né, com os alinhadores. Basta que eu siga ali as referências científicas, né? Então, não é hora do empirismo, não é hora da gente tentar vencer a concorrência, oferecendo um tratamento mais barato, com menos alinhadores, aumentando a razão de movimentação. Tá? Porque se eu fizer isso, a chance de eu perder o tracking ou perder o encaixe, melhor dizendo, né, vai ser muito grande e eu vou acabar perdendo daí para frente todos os alinhadores que eu fiz, porque simplesmente não vão encaixar mais, ou eu vou ter que lançar a mão de alguns recursos que nós vamos comentar aqui com vocês, que deixam o tratamento bem diferente daquilo que é prometido. Tá? E a grande vantagem do alinhador também é que seja ergonômico, tanto para o paciente que está usando, como para o colega que está prestando o serviço. Então, esses são os movimentos que eu tenho que ter mais cuidado na hora de fazer, e uma forma que eu tenho de evitar que falte ali a precisão na movimentação é diminuir a razão de movimentação. E aí eu trouxe aqui uma pirâmide, então, para a gente, né, ilustrar isso,
tá? De maneira que a gente possa se lembrar de quando um movimento precisar, um tratamento, melhor dizendo, precisar desses tipos de movimento, eu já tenho que alertar, né, o paciente da possibilidade de buscar aí um refinamento com placas extras, ou quem sabe até fazer um tratamento híbrido ou tratar direto com aparelho fixo, já que se predominantemente foram esses os movimentos que eu vou precisar fazer durante um tratamento, você já fica sabendo que tem muita chance de você ter insucesso se você usar os alinhadores para fazer esse tipo de tratamento aí. E a gente tem visto colegas insistirem, né, a despeito do que a literatura traz, e aí nós vamos ver, transformam-se em tratamentos caros, né, para o próprio cirurgião dentista, que tem que bancar a diferença entre o que foi pago e o que ele precisa refazer, e tratamentos bem trabalhosos, né? Então aquela sensação de que eu vou só fazer a troca das placas cai por terra. Então é importante que a gente conheça isso. Aqui eu estou trazendo uma tabela, né, que traz aqui um resumo dos movimentos e a razão de movimentação. Então você vê que ali, ó, comparando as duas primeiras linhas, eu tenho extrusão na razão de 0,1 do milímetro, ou seja, 10% de 1 milímetro é o que ele faz por placa, tá certo? E a intrusão já é o dobro disso, tá? Então os alinhadores, eles são dispositivos que são favoráveis, por exemplo, a movimentos de intrusão e são desfavoráveis aos movimentos de extrusões. E isso também nos leva, além de uma razão de movimentação menor, como você está vendo aí, né, também nos leva a uma necessidade de sobrecorreção. Então o que quer dizer isso? Se eu tenho uma mordida aberta, por exemplo, e eu tenho que fechar baseado na extrusão de incisivos, porque eu poderia fechar intruindo molar, seria uma outra opção. Mas se eu vou fechar extruindo incisivo, porque assim pede a linha do sorriso, assim é o meu planejamento, eu tenho que fazer uma razão de 10 alinhadores, para vocês terem ideia, para conseguir extruir 1 milímetro, tá certo? Isso se eu estou falando do alinhador CAD/CAM. É lógico que eu posso usar alinhadores com outros recursos, né? Flash, ou eu posso usar alinhadores aqui auxiliados por elástico, mas o alinhador com toda aquela ergonomia, aquela beleza que o paciente espera, né, que é só trocar a placa, o que a literatura me fala sobre extrusão de incisiva é 0,1 do milímetro por placa. Então você faz ideia, você tem 4 milímetros aí para extruir, né, cada milímetro são 10 placas, nós estamos falando de 40 placas aí para você conseguir fechar a mordida do paciente. E isso sem contar na sobrecorreção, que a literatura me recomenda 20% de sobrecorreção. Tá? Então o que quer dizer isso? Eu teria que ter 20% a mais das placas previstas, né, vamos dizer, para poder conseguir um movimento, tá, que eu desejo. Então se eu quero fechar uma mordida, tá, e eu não vou planejar ela aqui, eu vou planejar ela um pouco mais profunda para ela poder chegar onde eu quero. Tá? Então a sobrecorreção é um outro recurso, além da razão de movimentação e do espaço que eu falei aqui também, né, para você evitar essa perda de previsibilidade com os alinhadores. Então é importante você saber disso na hora que você está fazendo o seu planejamento. E aí eu insisto, né, nós temos uma Plane Center universitária, mas eu recomendo que os colegas se capacitem a fazer seus próprios alinhadores, por uma razão de mercado, né, por uma razão financeira e principalmente por uma razão de dominar isso, né? Então na hora que você planeja, você tem um domínio muito maior, não fica fazendo um papel de atravessador, pegando ali um alinhador que é feito por uma empresa para simplesmente instalar no paciente sem saber exatamente o que você está fazendo ou como aqueles alinhadores foram planejados, tá certo? Então aqui nós temos alguns movimentos que são em milímetros, outros movimentos que são em graus, mas você percebe aí, tá, que esses movimentos eles são feitos de grão em grão, né? Eles são feitos aos poucos. E aqui eu tenho a necessidade de colocar a attachment, que eu destaco aqui nessa coluna, nessa terceira coluna, tá? Que são aqueles recursos que vêm auxiliar a movimentação. Não é o objetivo da aula hoje se aprofundar muito, é uma live, mas a gente chama atenção para alguns detalhes que o colega precisa conhecer, né, na hora de fazer então um prognóstico e um plano de tratamento que envolva alinhadores. Então, recapitulando aqui, falamos do espaço, né, e com o estagiamento, que é a melhor hora de movimentar o dente.
Falamos aqui também sobre a taxa, a razão de movimentação, que é importantíssimo, e isso já tem literatura, quer dizer, você não faz isso de forma empírica, tá? E estamos aqui também ressaltando a necessidade de sobrecorrigir esses movimentos, a depender do tipo de movimento que você vai fazer, tá bom? É importante também observar um outro fator, né, que eu trago aqui, que são a existência de movimentos sinérgicos ou não, tá? Então, quando eu tenho movimentos sinérgicos, fica mais fácil de eu obter os resultados esperados. Então, eu diria que, em termos de alinhadores, né, eu passo a ter uma maior previsão daqueles movimentos que eu estou fazendo, tá? Então, por exemplo, você tem aqui a necessidade de distalizar um elemento 35 e, ao mesmo tempo, ele está girado. Ora, se eu colocasse aqui na ortodontia fixa, né, trazendo aqui para a nossa ortodontia fixa, um elástico em cadeia pegando 37, 36 e 35, eu teria a distalização do 35 concomitante à sua rotação, né, com o deslocamento distal. Não é um binário, tudo bem, mas me dá o que eu preciso, que é distalizar esse elemento dentário, né, partindo do princípio que é isso que eu quero, e ao mesmo tempo eu estou girando esse elemento dentário, tá? Com os alinhadores não é diferente. Se eu quero fazer também uma extrusão de incisivos, na hora que eu aplico força, seja num bracket, ou seja essa força, tá, aplicada sobre um attachment, que aí está como um acessório, né, que aumenta ali a retenção, o meu dente também vai sofrer um movimento de extrusão concomitante à lingualização. Então, se você fala assim, não, eu de fato, o paciente tem um hábito de sucção digital e eu de fato gostaria de extruir esse incisivo central, tá certo? E ao mesmo tempo lingualizá-lo, ok? Então, se a sua pretensão é essa, ok, o alinhador ele vai ter uma maior previsibilidade. Por quê? Porque houve uma feliz coincidência de dois movimentos desejados e sinérgicos. Por quê? Porque toda vida que eu faço uma extrusão aí, utilizando qualquer força aplicada na face vestibular de um dente, seja com aparelho fixo, seja com alinhador, né? Então eu vou ter esse movimento aí de rotação horária do meu incisivo central. Então, se é isso que você quer, ok, tá perfeito, tá? E aí você pode lançar mão disso e ter sucesso, né, na sua movimentação. Então isso me traz, pessoal, a maior previsibilidade dos movimentos. Por outro lado, se você falar assim, não, eu gostaria de instruir esse incisivo central e ao mesmo tempo vestibularizar. Pronto, agora você teria dois movimentos antagônicos, né? Porque a extrusão não casa aí com a vestibularização deste incisivo. Então eu teria que fazer isso em momentos separados. Então eu teria que usar mais alinhadores, ok? E trabalhar numa razão mais lenta de movimentação. Então, se eu sei disso, tá? Eu vou diminuir a minha razão, a minha taxa de movimentação, e com isso eu vou evitar surpresas desagradáveis, que é isso que é o tema da aula, da gente perder a previsão do movimento, tá? Então existe uma base teórica preventiva, depois eu vou falar do que é corretivo, quando você perder, né, essa previsibilidade, mas preventivamente é conhecer as bases teóricas da movimentação com alinhadores, pessoal, não tem mistério, tá? E sabendo disso, isso já está embasado na literatura. Ao final da aula eu vou deixar um QR Code aqui para vocês fazerem a leitura e terem acesso a toda a literatura que eu separei aqui, bem com os fluxogramas dessa aula, tá? Então fica atento aí, que nós vamos fornecer esse material para vocês, e aí vocês vão ter condições de tirar as conclusões de vocês também, tá? Mas a princípio isso é muito importante. Então eu vou fazer um alinhamento aqui e eu quero distalizar esse elemento 35 usando um alinhador e ao mesmo tempo girá-lo. Ok, esse é um movimento sinérgico, esse é um movimento mais fácil, tanto para aparelho fixo como para alinhador. Vou trabalhar numa razão um pouco maior, tá? E vou ter provavelmente menos necessidade de alinhadores para poder fazer esse movimento, porque eles seriam concomitantes. Eu posso fazê-lo ao mesmo tempo, ok? Já se eu tiver uma situação como essa, ó, eu quero distalizar e quero um giro horário aí desse premolar, tá? Eu já vou ter uma dificuldade maior de conseguir obter isso, tá? Por meio do trabalho tanto com o aparelho fixo como com os alinhadores.
No entanto, com o aparelho fixo eu tenho alguns atenuantes, né? Que é a incorporação de dobras e a colocação de alguns acessórios, que sim, eu também posso fazê-los com o aparelho do tipo alinhador, né? Eu posso usar um alinhador com um botão e recortar, tá certo? O alinhador. Mas aí eu já começo a perder mais ainda a previsibilidade, porque eu não sei quantos milímetros esse elástico vai puxar esse pré-molar, tá? E aí, consequentemente, eu não sei se o meu outro alinhador vai encaixar, porque eu não sei como esse dente estará daqui a 30 dias, ok? E aí eu começo a ter que desgastar o alinhador, trocar elástico e reembasar o alinhador. Então, aquela ergonomia, tanto para o paciente como para o profissional, de sentar ali rapidinho, obter um espaço, às vezes por meio de um pequeno desgaste, ponto de contato e passar o paciente para usar a próxima placa, eu já começo a perder isso, tá? Então, se eu fosse fazer isso com o alinhador, sim, eu conseguiria, mas eu iria levar mais tempo, iria consumir mais alinhadores e as chances de eu ter insucesso também iriam aumentar. Então eu teria que ir mais devagar, tá? Num ritmo mais lento de movimentação, e aí fazendo um trabalho como se eu estivesse movimentando esse dente mais ou menos como cobra, né? Ando um pouco a vestibular, para distal, depois ando um pouco a lingual, tá? E isso vai dificultar a movimentação. Então, sabendo disso, eu já teria aí um consentimento informado para o meu paciente, informando, olha, você ou vai usar alinhadores de forma híbrida com acessórios de aparelho fixo, tudo bem, é uma opção, tá? Embora não seja ergonômico nem para o paciente, nem para o colega, tá? Ou vamos fazer um tratamento aqui por etapas, vamos fazer um primeiro momento aí com o aparelho fixo e depois complementar ou finalizar com os alinhadores. Mas sabendo que é um movimento de baixa previsibilidade, tá? Eu já tenho que aumentar o número de placas que eu vou utilizar para fazer essa movimentação e, consequentemente, isso trará também um impacto financeiro nesse tratamento, tá? Bom, como eu falei, os nossos dentes, e dependendo da movimentação, né? Dependendo do grupo de dentes e da movimentação que eu quero, eu vou precisar dos attachments. Então você compara o attachment como se eu tivesse, por exemplo, empurrando uma xícara pela aba, né? Então ele é um apoio ali para que eu possa fazer minha movimentação de uma forma muito mais simples. Acontece que, às vezes, o que eu planejo de movimento não acontece no dente. Então o que é que você está vendo aí de ilustração? Você está vendo um método que a gente utiliza na hora das manutenções, tá? Onde você pega ali um grafite e pinta o attachment para dar um destaque, tá? Então você está ali fazendo uma pintura no attachment, coloca a placa, o alinhador por cima, e aí o que você percebe? O alinhador não encaixa, pessoal, tá? O que aconteceu aí? Era para esse canino ter girado, era para esse attachment desse canino estar coincidente com o attachment da placa, tá? Mas o que aconteceu? Eu fiz uma promoção, eu troquei as placas, fui trocando e o dente simplesmente não respondeu, tá? Então, o que pode ter acontecido aí? Dentro daquilo que a gente falou, posso ter usado uma razão de movimentação muito rápida e o dente não acompanhou. Eu posso ter falta de espaço, eu queria girar esse elemento dentário, mas eu não fiz manutenções mensais, o paciente levou a placa para casa e não veio para fazer desgaste, e aí simplesmente eu não tinha espaço. E lembra que nós falamos lá no início da aula? Força, tá? Mais espaço é que leva a movimentação. Eu tenho a força, mas eu não tenho espaço. Logo, eu não consegui fazer a movimentação. Então, o meu alinhador andou e o meu dente ficou, tá? Então, isso aí eu perdi, né, o tracking, ou perdi ali tive uma falta de previsibilidade do movimento. Então, isso poderia ter sido evitado fazendo uma razão de movimentação menor, promovendo espaço, tá? Mas às vezes também existe uma colaboração, né, do paciente para que isso dê errado, ou melhor dizendo, uma falta de colaboração. O paciente não utiliza a placa como a gente recomenda, 22 horas por dia, né? Tira só para se alimentar, ele usa a placa 6 horas por dia. Aí dá os 15 dias ele já troca, já vai trocar a placa. E aí quando você observa isso,
né, é o momento de, muitas vezes, de você regredir a placa, tá? Então é importante quando você trabalha com alinhador também, você não descartar as placas antigas, né? Você quer ver um outro exemplo? Ele pode até ter feito esse dente girar, mas ele viajou, esqueceu a placa, deixou de usar e o dente teve uma pequena recidiva, né? Ok, então se você está no alinhador número 10 e o dente girou, né, no sentido de onde ele estava lá no alinhador, por exemplo, 6, então talvez seja o caso de você voltar para o alinhador pelo menos 7 para poder resgatar esse elemento dentário e movimentar ele de volta para onde ele estava, tá? Isso para falar assim de um jeito bem prático de contornar a falta de previsibilidade, tá? E aí eu já estou aqui dando uma dica. Então não foi possível evitar, a falta de previsibilidade ocorreu, seja por espaço, seja porque eu fiz uma razão de movimentação muito forte, seja porque o paciente não utilizou. Então, um dos recursos que eu posso utilizar, tá, é o regresso da placa. Então, se o paciente tirou aquela placa, jogou fora, o cachorro comeu, então aí realmente só fazendo um novo escaneamento, né, e fazendo novas placas ou trabalhando de uma forma que nós vamos mostrar aqui. Existem outros recursos, mas são bem mais trabalhosos para o colega, né, do que simplesmente fazer um refinamento ou refazer as placas. Então, essa manutenção tem que observar isso. Tá havendo um casamento entre ali o meu attachment, tá, e o local onde o attachment deveria estar ocupando. Então você repara aí na fotografia, né, que o attachment não casa com o local destinado para ele e, consequentemente, a placa nem desce, tá? Quer dizer, ele vai morder aí o mordedor para tentar encaixar a placa, mas simplesmente ela não desce porque o attachment passou a ser um empecilho à adaptação da placa do paciente, tá? Então isso a gente precisa entender para interpretar na hora da nossa manutenção, tá? O que de fato esse attachment aí que não encaixa, né, com o local de destino dele, está me dizendo, ok? Então ele está me dizendo que simplesmente as placas evoluíram e o dente não acompanhou. Ou se acompanhou, em algum momento ele parou de usar e aí houve uma recidiva, tá certo? Então o jeito talvez mais prático, se o paciente, né, tiver guardado as placas, elas estiverem íntegras, é regredir as placas, tá? Então isso levaria mais tempo de tratamento, é lógico, ele vai ter que refazer uma movimentação, mas pelo menos não haveria um gasto maior, tá certo? Então, quer dizer, as mesmas placas que ele já pagou e que ele já usou, tá? E isso é possível quando você não coloca acessórios fixos misturados com alinhador, porque se eu já tiver usado elásticos e já tiver movimentado, talvez eu não consiga fazer isso, tá? Ou dependendo também de como é que tá os ossos dentes. Mas geralmente, regredindo a placa, é uma possibilidade de eu conseguir recuperar o tracking, né, e continuar meu tratamento sem ter nenhuma despesa mais, nem alterar aí a ergonomia do uso para o paciente. Eu vou sair um pouquinho aqui da frente. Ó, então dá para vocês observarem aqui na ilustração que eu tenho uma coincidência do attachment com o seu local na figura da letra A, e na figura aqui da letra B já não encaixa tão bem, tá? Então o attachment aí ele passa a não encaixar, e a insistência do uso da placa nessas condições pode até levar a uma movimentação indesejada desse canino aí, né? Ele pode vir a lingualizar pela pressão que a placa não adaptada, por exemplo, passa a exercer sobre esse dente, tá? É fato de que eu não tenho vácuo na palatina, na lingual do dente, mas de qualquer maneira, havendo uma deformação ali do plástico, né, do acetato, esse dente pode sofrer uma movimentação indesejada, o que vai trazer aí mais necessidade de talvez ter que fazer um segundo escaneamento ou partir para reembasamento de placa, que é bem desagradável tanto para o colega, tá, como para o paciente ali que se propôs a usar um dispositivo que fosse mais estético e mais confortável para ele, tá certo? Uma outra possibilidade seria eu contornar, né, a falta de previsibilidade usando os alicates do tipo pressão bolha, tá? Então eu posso pegar ali a minha movimentação que não aconteceu,
tá? Do jeito que eu desejaria, e intercalar, né? Antes de fazer um novo lote, porque eu sempre recomendo que vocês tenham cuidado com isso, né? Mas trabalhem com lotes. Então, assim, nunca recebam 40 placas de uma vez de uma Plane Center, tá certo? A chance de vocês perderem o tracking e perderem todo esse material de uma vez é muito grande. Então, o que a gente aconselha lá na Plane Center Universitária é tanto na formação do colega, como a gente quando vai fornecer placa para colegas, tá? Que a gente forneça por no máximo 3 meses, ok? Porque se ele perder o tracking, ele pelo menos ficou ali com o crédito da confecção de novas placas e não perdeu aquela sequência. Então imagina se a placa não adapta na placa número 15, por exemplo, ela não adapta e você já tem 45 placas impressas. Então, quer dizer, você vai perder as outras 30, tá? Ou você vai ter que fazer outros recursos. Então, um dos recursos, falei, para corrigir, para contornar, tá? Regredir para um alinhador anterior, tá certo? Um outro recurso seria fazer pressão bolha, tá? Então eu vou trabalhar com alinhadores, são alinhadores mais baratos, e eu consigo então colocar aquele dente que não respondeu, né, a sequência das placas do CAD/CAM, eu posso colocar aquela placa no lugar se eu utilizar uma outra tecnologia, que seria aí o pressão bolha, tá certo? Então, ó, nós temos aqui a situação de vários alicates. Eu vou sair um pouquinho aqui da frente. Você tem várias pontas ativas aí de vários tamanhos, tá? Aqui são alicates da Infinity, eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas existem outros fabricantes também, tão bons quantos. Eu indico que vocês usem esses alicates para alinhadores que não precisam de chave, né? Porque acaba perdendo a chave e aí é mais um transtorno para a gente. Então, se você tiver aí um alicate que tenha qualquer situação como essa de pressão, de parafuso, de rosca, como esse daí tem, que regula, né, a ponta ativa, é muito mais prático do que você estar usando uma chave sextavada para poder fazer a ativação, tá certo? E aí, a marca você pode escolher aquela que você achar mais conveniente, com melhor acabamento, tá? Os alicates da Infinity são bons e tem outros fabricantes também, como o da ZAT, tá fazendo trabalho nesse sentido e tem melhorado também muito a produção desses alicates, tá certo? Bom, então chama atenção para esse modelo aqui, que não é uma exclusividade da marca, tá? Todos os fabricantes de alicate têm esse modelo e é um modelo muito utilizado também para aumentar a retenção da placa. Porque uma das coisas que a gente deve também observar, quando eu perco o tracking, ou seja, quando a minha placa não encaixa, como ali no exemplo nós mostramos uma placa, tá, que não encaixava ali na região do canino, ela acaba também desencaixando lá atrás na região dos molares, tá certo? Então, quando você tem essa situação ocorrendo, o conselho é que você tente, em vez de partir logo por reembasamento, tá, aumentar a retenção do seu alinhador, utilizando esses tipos de alicates aí, que são alicates próprios para aumentar a retenção dos alinhadores, tá? E isso acontece muita frequência quando você faz alguns tipos de movimento, como intrusão, e também quando você perde o tracking, tá, da placa e ela acaba não adaptando tão bem, tá certo? Bom, aqui eu trouxe como resumo, né, daquilo que a gente falou aqui na live, eu trouxe aqui o nosso checklist, tá certo? Então nós trabalhamos com esse checklist na clínica, onde na hora de fazer a manutenção dos nossos alinhadores, a gente vai observar, tá, todas essas questões que estão aqui colocadas. Perguntar ao paciente quantas horas ele está usando, porque lembre-se, nós falamos que uma das coisas que aumenta a falta de previsibilidade é a não colaboração do paciente. Nós vamos conferir o encaixe, né, do alinhador, tanto no sentido dele abraçar o dente, como ele também abraçar principalmente os attachments, que são ali, quando destacados ali com grafite, né, são um importante indicador de que eles estão bem encaixados ou não, tá? Vou conferir a posição do planejamento do dente. Então, às vezes, o dente respondeu aquilo que estava planejado para aquele alinhador número 15, por exemplo, né? No alinhador número 15 eu já teria o meu diastema fechado, por exemplo. Pois infelizmente eu estou no meu alinhador número 15 e o diastema ainda não fechou.
ok? Então pode acontecer isso daí. Eu vou fazer a conferência dos attachments ali, como nós mostramos com o grafite. Vou conferir pontos de contato com fio dental. Eu acho bem prático fazer isso com fio dental, porque no instante você checa ali se tem ou se não tem espaço. E aí você não vai insistir numa movimentação que não tem como o dente passar, tá? Se necessário for, você vai realizar ali alguns desgastes interproximais, também chamados de IPR, tá? Você vai conferir os contatos oclusais. Então, por exemplo, às vezes o meu 11 não lingualiza porque na hora que ele oclui, tá? Ele tem um contato prematuro com 41. Então, ali precisaria, de repente, fazer algum desgaste na palatina, ou movimentar o 41 primeiro, ou se tratar de uma coroa, refazer a coroa, fazer uma coroa provisória com menos espessura no sentido vestíbulo lingual, certo? Posso fazer o reforço, né, da adaptação usando mordedores, tá? Existem mordedores próprios para você fazer essa adaptação. Pode ser também feito mordendo ali, né, provisoriamente um sugador, tá? E observar também, pessoal, se o paciente não fez restaurações novas, né? A partir da data em que você fez o escaneamento do paciente, porque naturalmente, se ele trocou algumas restaurações, né, a placa também não vai encaixar, tá? Porque ali houve uma mudança na anatomia de um ou mais de elementos dentários, ok? Sequência, se não foi realizada a mecânica híbrida, né? Então, por exemplo, às vezes eu verticalizo o molar usando um cantilever, misturando o alinhador com o aparelho fixo, e aí, né, obviamente, aquele movimento que foi obtido com o aparelho fixo, pessoal, ele não vai encaixar a próxima placa, né? Porque no caso o molar, por exemplo, foi verticalizado usando um cantilever e não com o próprio alinhador, tá? Então, como não é possível determinar com precisão quantos graus eu vou verticalizar o meu molar, se fosse um 47, por exemplo, então eu também não consigo prever se a minha próxima placa vai entrar. E aí muitas vezes o que eu tenho que fazer é o reembasamento com resina acrílica, tá, da placa. Então isso já afeta mais a estética, o conforto da placa e já altera bastante a nossa rotina de manutenção com os alinhadores, tá? Então, moral da história é não prometer, né, movimentos mais complexos com os alinhadores para você não ter retrabalho e não acabar chamando para você mais despesas, né, com outras placas, tá certo? Eu vou ver ali se existe a necessidade também de regredir os alinhadores, como nós falamos, né, ou reembasá-los, ou ainda fazer alguns recortes e reembasar o alinhador. Às vezes eu faço recortes porque, por exemplo, eu quero fechar ali um diastema, ele não responde ao fechamento do diastema, eu posso recortar o alinhador bem na linha média, tá? Colocar um botão transparente na vestibular de cada alinhador e colocar ali uma liga para ele fechar o diastema através de liga. Mas você imagina, né, um paciente chegar em qualquer local para retirar o alinhador e ter esse alinhador partido em 2 ou em 3 pedaços para botar dentro de uma caixa e ter que desacoplar elásticos dessas partes dos alinhadores. Então, quer dizer, na minha humilde opinião, já deixou de ser algo prático e estético, né? E aí está na hora de você repensar se realmente insistir com esses alinhadores, né? Nessa técnica, que seria a técnica biflash, que é uma técnica, inclusive, bem tradicional, antiga e tudo, se seria a melhor saída, né? Então, às vezes eu costumo dizer que é muita vontade de usar o alinhador quando você começa a misturar com vários recursos, tá? Ou, por último, também a necessidade de você utilizar os alicates tipo pressão bolha, tá? Como nós falamos aqui, tá? Então, os alicates pressão bolha, eles são alicates que podem nos ajudar nessas horas de obter alguns movimentos, né, que o CAD/CAM não me entrega, tá? Então, seria um método barato, porque com a pressão bolha, uma única placa eu ativando, ela pode ficar ali até 90 dias, né, sendo utilizada pelo paciente, tá certo? E aqui eu trago, né, um fluxograma, que é um resumo, né, daquilo que a gente estava falando aqui com vocês, que quando eu faço um planejamento, né, num setup ali do alinhador, nem sempre aquilo que eu planejo vai ser alcançado, tá? Então existe o planejado e existe o alcançado. E entre o planejado, tá, e o alcançado, se eu quero chegar aos 100% ou perto disso,
muitas vezes eu preciso utilizar aí como intermediário, né, esses retângulos que eu coloquei aqui coloridos. Então, de verde eu tenho um refinamento com mais alinhadores, de amarelo ali o refinamento com alinhadores pressão bolha, tá? Azul, refinamento com segmentação do alinhador biflash, e de vermelho ali, refinamento com tratamento híbrido, que seria misturando aparelho fixo com aparelho alinhador. Eu queria chamar a atenção, tá? Porque esse fluxograma eu deixei à disposição também no QR Code, que eu vou mostrar aqui, né, por ocasião do encerramento da nossa live, mas eu queria chamar a atenção que abaixo de cada uma dessas cores aí eu vou ter uma legenda, tá? Então aqui a letra talvez esteja um pouco pequena, mas você vai conseguir ver aí pelos anexos, né, que eu estou disponibilizando, isso em PDF, você vai ver que para cada tipo de solução que você venha a adotar para reverter, para contornar essa falta de previsibilidade que o alinhador traz, você vai ter ali vantagem e desvantagem. E aí eu destaquei alguns indicadores, tá, pessoal? Destaquei a questão do custo. Então, por exemplo, o verde, que é o refinamento do tratamento ali com os alinhadores, é o que eu tenho de mais oneroso em termos de custo para o paciente, tá certo? Por quê? Porque simplesmente eu tenho que refazer os alinhadores. E aí eu chamo muita atenção dos colegas, mas muita atenção mesmo, tanto para evitar prejuízo financeiro como processo judicial, certo? Que vocês deixem bem claros ali em termos contratuais quem é o responsável pelo pagamento desse refinamento. Ou seja, quem é o responsável por arcar com o ônus da confecção de mais placas. Ok? Ah, professor, se eu não falar nada, se você não falar nada, se isso não tiver previsto no contrato, né, fatalmente você vai ter que arcar com esse refinamento, tá? Porque como isso não ficou estabelecido antes de começar, né, ali a prestação de serviço, subentende-se que você vai arcar com esse prejuízo. E aí, às vezes, nós estamos falando de um tratamento que deveria ter, por exemplo, 30 placas, você precisa fazer mais 20 às vezes, né? Então, quer dizer, quem vai pagar essa conta, tá? Então, às vezes, é sedutor ali o primeiro orçamento, mas antes de pensar só no orçamento, na margem de lucro que eu posso ter com os alinhadores, né? Pense se ele está indicado para aquele tratamento e, principalmente, pense também, né? Espere o melhor, lógico, mas se prepare para o pior. Porque não é só o refinamento que eu posso fazer, tá? Eu posso usar um refinamento com pressão bolha, por exemplo, com alicate, tá? Mas o paciente pode dizer, não, mas eu não paguei por uma placa para você ficar apertando com alicate, eu tenho que vir aqui a cada 15 dias, né? Eu posso fazer um refinamento também seccionando o alinhador e colocando elástico, como eu citei há pouco, mas o paciente também pode lhe arguir, olha, eu não paguei por um tratamento estético para eu ter que usar 3 pedaços de alinhador com elástico. E o que você tem que entender também, toda vida que você segmenta uma placa de alinhador, praticamente você é obrigado a reembasá-la com resina acrílica, porque ela perde muito a sua retenção, né? Então, peguei uma placa, cortei em 3 pedaços porque eu quero fazer uma fase de retração de incisivo que, vamos lá, a sequência dos alinhadores não me entregou o resultado final. Eu não quero ter a despesa do refinamento, isso não ficou combinado com o meu paciente, eu não quero ter que ter um desgaste com ele, tá? E aí o que vai acontecer? Eu sou obrigado, de repente, a colocar o paciente para usar liga, né? Então, botar e aí eu vou reembasar o meu alinhador já deixa de ser transparente, já passa a ficar opaco porque tem um reembasamento. O gosto do acrílico, a altura do alinhador, acumulando às vezes saliva ali entre a gengiva e o dente. Então, quer dizer, tudo isso vai minando a estética, vai minando a ergonomia também, porque eu chego no restaurante, eu tenho que tirar 3 peças de alinhador, tirar 2 ligas, depois eu tenho que botar as 3 peças de volta, reengatar liga. Então, quer dizer, isso é muito trabalho, às vezes, para um paciente que queria algo bem confortável e discreto para ele usar, né? Porque a propaganda é essa, a propaganda é eu sorrir diante de uma câmera e a câmera você não conseguir nem identificar, né, se eu estou ou não estou usando alinhador, tá certo? E quando você também começa a misturar alinhador, tá? Como aqui no exemplo do vermelho que eu coloquei aqui, né? Que na verdade parece mais um laranja aí do que um vermelho. Eu vou ter um custo
né, intermediário, mas eu vou ter muito trabalho, pessoal, tá? Porque eu vou ter que sentar o paciente na cadeira todo mês, fazer a manutenção daquela parte do aparelho fixo, recortar o próximo alinhador que eu vou colocar para o meu alinhador não interferir com os acessórios de aparelho fixo. Na hora que eu recorto esse alinhador, ele se torna muito menos retentivo. Aí lá vai eu em reembasar o alinhador. Então nós estamos falando aí de uma manutenção às vezes mais demorada do que se o paciente estivesse só usando aparelho fixo. E aí eu acho que ele teria o pior dos mundos, né? Ele teria o desconforto do aparelho fixo, tá certo? Com a despesa do alinhador, tá? Então eu acho que no frigir dos ovos a gente não está fazendo nada. E fiquem atentos, né, que o prometido é uma sequência com aquelas caixas coloridas, um aparelho altamente confortável, que de fato o alinhador foi feito para isso e estético, e de repente ele se vê com reembasamento de alinhador na boca, aparelho fixo, né, soltando ali um amarrilho, machucando, ele tenta fazer manutenção e pagou, ele vai alegar que pagou por um tratamento com alinhadores, tá? Então tenham bastante cuidado com isso. O que foi prometido? O que você conseguiu alcançar? Não conseguiu alcançar. E é provável que você não consiga alcançar alguns movimentos, principalmente aqueles que são mais complicados. E aí você tem que explicar esse escopo de remanejamento que você tem aqui, tá? Para o teu paciente, tá? Ele não tem obrigação de saber isso. Estou trazendo aqui também, pessoal, sair aqui um pouquinho da frente, tá? A nossa Plane Center universitária, tá? Ela foi feita em forma de sala de aula, porque ela é feita ali para a gente formar, né, os nossos colegas, cirurgiões dentistas, ortodontistas, para aprenderem todo o fluxo de alinhadores. Nós temos um laboratório lá no final, aquela portinha lá de biotecnologia, tá? É responsável por essa Plane Center universitária a professora Manuela Timbó, certo? Que ela é a colega que está à frente do trabalho hoje com os alinhadores, tá? E os nossos alunos têm a oportunidade de fazer um estágio aqui às quintas-feiras, basta solicitar ali pela plataforma, tá? Para que eles possam, juntamente com a base teórica que eles vão receber durante os módulos, né, de alinhadores, possam praticar isso aqui, acompanhar como é feito os alinhadores dentro da Faculdade Paulo Picanso, tá? Então isso que a gente traz aqui é uma forma de ensinar, tá? A nossa função principal aqui não é ganhar dinheiro fazendo placa, tá? É fomentar o aprendizado do colega, tá? Para trabalhar com esse fluxo novo. A gente trabalha ali com planejamento com softwares gratuitos, tá? Ninguém está aqui fazendo propaganda de software para você gastar aí 2.000, 3.000 euros com licença de software, tá? E o estudante tem a condição de aprender e ter a sua Plane Center. Aí vocês estão vendo várias impressoras aí, tá? Mas para você fazer os seus próprios alinhadores, basta você ter a sua. E hoje não é caro, né? É um material bem acessível. Eu não vejo razão para você não estar fazendo seus próprios alinhadores, tá? E a nossa recomendação e a nossa principal missão é sempre essa missão da formação, tá? Então eu deixo aqui o convite para que vocês possam ir lá conhecer. Nós fizemos em forma de sala de aula, ali dá para ver que nós temos o nosso projetor, temos umas bancadas, né? E temos uma colega ali responsável para poder receber, né? Inclusive aqui vocês observam também 2 locais para mergulhar o taipodonte, tá? Porque nós também fazemos práticas aqui de alinhadores CAD/CAM nesse ambiente, onde o paciente, o colega pode mergulhar ali, o seu paciente, né? O seu taipodonte, e ao mesmo tempo aprender a fazer todo o fluxo completo, tá? Então lá no módulo 0 da nossa plataforma você pode fazer a solicitação do estágio, tá, na nossa Plane Center universitária. Deixa aqui a nossa conclusão, de que o alinhador é um excelente recurso quando bem indicado, né? Vou repetir, é uma excelente ferramenta de trabalho quando bem indicado, tá? Não é melhor nem pior do que nada, mas ele tem a sua devida indicação, tá certo? Então você precisa saber se você está indicando para a pessoa certa, até porque isso já seria o primeiro passo para prevenir falta de previsibilidade, saber indicar, tá? E a partir daí, né, você ter as bases teóricas, como tudo que a gente vai fazer na ortodontia e na área de ciência, na odontologia, ter as bases teóricas para você poder executar aquilo com a maior precisão possível. E cuidado, né? Tudo que você for fazer,
tudo que você for fazer para contornar uma falta de previsibilidade, pessoal, vai ter algum tipo de sacrifício, ou financeiro, ou ergonômico para o paciente, que estaria ali numa expectativa de usar um aparelho 100% transparente e confortável, ou ergonômico para o colega, que vai ter que simplesmente sentar todo mês e fazer praticamente uma manutenção no paciente, tentando manter aqueles alinhadores inicialmente confeccionados funcionando, né, para não haver uma perda grande. Mas não é uma coisa milagrosa. Tem os seus percalços, tá? E isso tudo precisa ser informado aos nossos pacientes antes de começar, tá? Porque ele pode amanhã alegar que, se soubesse que era desse jeito, tinha gasto menos e tinha colocado aparelho fixo mesmo. Então, se for bem usado, com honestidade, com ética, e a gente colocar isso, tá? A ortodontia só tem a ganhar, tá? Porque como tudo que a gente busca que é a prestação de serviço, né, com a maior perfeição possível, e a perfeição começa no equilíbrio, tá? Nada resolve tudo, e é em cima dessa filosofia que a gente tem que saber conhecer, indicar e utilizar bem os nossos alinhadores ortodônticos. Então, quero agradecer a audiência de vocês. Se você gostou aí, dá um like aí pra gente, que ajuda o canal universitário, é um canal 100% sem fins lucrativos. Acesse o QR Code, tá? Baixa a documentação que está lá, que vai ser útil para vocês, tanto para o embasamento científico, como traz também a nossa ficha de manutenção, tá certo? Que a gente utiliza, né, mensalmente com os nossos pacientes, bem como traz também o fluxograma que eu mostrei aqui, trazendo um resumo do que nós apresentamos aqui durante essa live, tá bom? Se você quiser deixar a sua pergunta, seu comentário aqui no chat, tá? A gente vai responder. E quero agradecer aos colegas e dizer que nesse dia do ortodontista foi um prazer poder contribuir um pouco mais com o aprendizado de vocês e divulgando aí o que é verdadeiro, equilibrado e científico sobre os alinhadores. Boa noite a todos.